Desde que o homem olhou para as estrelas, ele sonhou com os deuses. Mas e se os deuses fossem reais? E se eles descessem dos céus com tecnologia além da nossa compreensão para construir os alicerces de nossa civilização? Nos Andes, entre as nuvens e os picos sagrados, ergue-se Machu Picchu, não apenas uma cidade, mas um testemunho. Uma estação erguida por seres que vieram de outro mundo, os antigos Anunnaki. Esta é a história proibida de como o impensável se tornou realidade, a verdade sobre a chave dos Andes. Vamos conhecer a história dos Reinos Perdidos, livro 4 das Crônicas da Terra. Olha, vamos mergulhar hoje em Os Reinos Perdidos, que é o quarto livro da famosa série As Crônicas da Terra, do Zecharia Sitchin. E a ideia central desse livro é radical. Pensa comigo, e se as grandes civilizações aqui das Américas não tivessem surgido sozinhas, isoladas? E se, na verdade, elas tivessem sido fundadas por visitantes do chamado Velho Mundo, pessoal da Europa, da Ásia, da África? Tudo começa com aquela lenda que deixou os conquistadores obcecados. Eldorado, o Homem Dourado. Imagina só a cena. Um rei que, num ritual sagrado, tinha corpo todo coberto de pó de ouro, brilhando como o próprio sol. E depois, ele entrava num lago sagrado e jogava tesouros na água como uma oferenda para os deuses. É uma imagem poderosa, né? Os espanhóis, claro, encontraram ouro, muito ouro. Mas a parada é que, para os povos nativos, aquilo não era dinheiro, não era moeda de troca. Era o metal dos deuses, algo sagrado. Tocar nisso, roubar, era um crime dos piores. Então fica a pergunta, para que servia todo esse ouro, afinal? E essa obsessão toda pelo ouro, essa ideia dele ser um metal divino, é justamente a primeira pista que o livro nos joga. É o fio da meada, sabe? O ponto de partida para a gente começar a desvendar um mistério bem maior. As verdadeiras origens das civilizações aqui nas Américas. Beleza, mas de onde vinha tanto ouro? Quando perguntavam para os astecas, eles apontavam para os seus antecessores, os toltecas. Diziam que os caras eram mestres em achar montanhas de ouro e prata. Só que a história não acaba aí. Porque quem ensinou os toltecas? A resposta deles era sempre a mesma. Foi o grande deus Quetzalcó. E aí a gente chega no ponto central do livro. Quem eram esses deuses que chegaram do nada prometendo todo esse conhecimento? A tese é justamente essa. Essas civilizações não se desenvolveram sozinhas. A origem delas estaria ligada a visitantes que vieram de muito, muito longe, do outro lado do oceano. A partir daqui, o livro começa a apresentar as evidências dessas conexões com o Velho Mundo. E isso muito antes de Colombo, claro. A análise vai fundo nos mitos, nos artefatos, em coisas que parecem contar uma história bem diferente daquela que a gente aprendeu. E aqui que a coisa fica bizarra. Dá uma olhada nessas semelhanças entre os mitos. Pensa bem. De um lado do mundo, nas Américas, e do outro, lá na Mesopotâmia, a gente encontra basicamente a mesma história de criação. Deuses que usam argila e o próprio sangue para criar a humanidade. E mais, as duas culturas têm lendas sobre um grande dilúvio que varreu o mundo. Para o autor, isso não tem como ser coincidência. É como se fosse uma assinatura, uma marca de uma fonte em comum, muito antiga, que a história oficial simplesmente não considera. E não para só nos mitos, não. O livro também aponta para pistas físicas. Por exemplo, esculturas de homens com barba e feições que lembram povos semitas. Ou as famosas cabeças olmecas, que têm traços negroides africanos. E ainda tem lendas, como a de um herói chamado Votan, que teria vindo de um lugar chamado Chivim, um nome que Sitchin liga diretamente à terra bíblica de Canaã. A questão é, pela história que a gente conhece, esse pessoal todo simplesmente não deveria estar aqui. Ok, mas a pergunta de $1 milhão é: por que fazer essa viagem? Por que cruzar um oceano inteiro naquela época? O livro argumenta que o motivo não era só exploração ou curiosidade. Era uma busca desesperada por recursos. Para a gente entender essa busca, a gente precisa falar de um metal que literalmente definiu uma era inteira da humanidade: o bronze. O bronze é uma liga, uma mistura de cobre com estanho. E ele não era só um metalzinho qualquer. Era a tecnologia de ponta da época. A base para fazer as ferramentas e as armas que construíram e defenderam os grandes impérios do Velho Mundo. Em resumo, quem controlava o bronze, controlava o poder. Só que tinha um problema. O cobre era até fácil de achar. O X da questão era o estanho. O estanho era raríssimo. E as minas conhecidas no Velho Mundo estavam secando. É aí que o livro conecta com a teoria maior de Sitchin. Ele argumenta que os Anunnaki, aqueles deuses dos textos sumérios, que ele diz serem visitantes de outro planeta, precisavam de estanho.
Precisavam desesperadamente, e por isso eles teriam começado uma busca global por esse recurso que era vital para eles. E segundo o livro, onde é que essa busca terminou? Exatamente, nas Américas. A região ali em volta do Lago Titicaca, na Bolívia, tem uma das maiores reservas de estanho do planeta. De repente, os Andes teriam se tornado um centro de mineração gigantesco e super importante para esses visitantes. Mas, claro, uma operação de mineração desse tamanho, global, ia precisar de uma infraestrutura absurda. E é aqui que o livro propõe uma reinterpretação de alguns dos lugares mais misteriosos do mundo, apresentando eles não como simples templos, mas como verdadeiras cidades dos deuses. Essa teoria, então, olha para cidades como Teotihuacan, no México, e Tiahuanaco, na Bolívia, com outros olhos. Elas não seriam só centros cerimoniais, e sim bases de operação super avançadas, lugares feitos para processar metais e para observar os céus, tudo construído com um nível de conhecimento que para a época parece impossível. Vamos pegar o exemplo das pirâmides de Teotihuacan. Elas foram construídas com um ângulo lateral muito específico, 43,5 graus. Pode parecer só um número, mas para chegar nesse ângulo é preciso ter um conhecimento avançado de matemática, especificamente do número π. E o detalhe mais maluco é que essa é a mesmíssima constante matemática usada para construir as grandes pirâmides de Gizé lá no Egito. E isso não foi chute, gente. Foi engenharia pura, sofisticadíssima e idêntica à que a gente vê do outro lado do planeta. Aí o livro joga a pergunta no ar. Como é que duas culturas que supostamente nunca se encontraram chegam exatamente na mesma solução de engenharia que é super complexa? Seria só uma coincidência gigantesca transoceânica ou seria um projeto, um conhecimento que foi compartilhado? E aqui é muito importante entender uma coisa. Os Reinos Perdidos não é um livro que existe sozinho, sabe? Ele é uma peça de um quebra-cabeça muito, mas muito maior. Como eu disse no começo, ele é o quarto livro da série As Crônicas da Terra. Nessa série, o Sitchin vai, livro por livro, construindo o argumento dele a favor do contato com extraterrestres no passado. Cada livro foca num pedaço diferente da teoria dele sobre a presença dos Anunnaki aqui na Terra. Então, essa história toda de mineração nas Américas não é o começo de tudo, mas sim um novo capítulo de uma saga muito maior. A série começa lá na Suméria, apresentando quem seriam os Anunnaki. Depois vai para o Egito, argumentando que as pirâmides eram, na verdade, sinalizadores para um espaço-porto. O terceiro livro fala de guerras antigas entre esses deuses. E aí, finalmente, em Os Reinos Perdidos, a história chega nas Américas, amarrando tudo numa única narrativa global. No fim das contas, o livro é um convite para a gente repensar tudo que a gente acha que sabe sobre a história antiga. A sugestão é que o nosso passado é muito mais conectado e muito mais misterioso do que nos contaram. E fica aquela pulga atrás da orelha, né? E se o novo mundo nunca foi novo de verdade? E se ele era apenas mais um domínio, mais um reino, dentro de um império global que a gente esqueceu?